Sabe aquela sensação de que a gente está meio perdido, no meio de um caos de informação, de mudança o tempo todo? É um sentimento bem comum hoje em dia. Então, para nossa conversa, vamos usar uma espécie de mapa para navegar nessa tempestade. E esse mapa são as ideias do Yuval Noah Harari, num dos livros mais importantes da nossa época. Pensa naquela sensação de estar bem no meio de um turbilhão. É exatamente por aí que a nossa jornada começa. Uma sensação que, vamos combinar, parece que define os nossos dias, né? Só que, claro, a gente não está falando de um furacão de vento e chuva. É um furacão de informação, de tecnologia, de uma incerteza que não acaba nunca. Um caos onde tudo muda tão rápido que a gente mal consegue respirar, quanto mais entender o que de fato está acontecendo. E é bem no olho desse furacão que a gente vai mergulhar, usando como nosso guia o livro 21 Lições para o Século XXI. O legal dele é que o foco não é um passado distante nem um futuro de ficção científica. O foco é o agora, é o caos em que a gente já está vivendo. E a grande pergunta é, como é que a gente sobrevive a isso? Ok, então vamos lá. A primeira grande onda dessa tempestade, o livro começa com uma reflexão bem forte, quase assustadora, a disrupção da tecnologia e a crise de sentido que ela está causando em todo mundo. E é aqui que o Harari joga na mesa um conceito que é, olha, brutal. A classe inútil. É um termo pesado, eu sei, e por isso é bom reforçar. Ele não está falando de gente preguiçosa. Muito, mas muito pelo contrário. Ele está falando de advogados, de médicos, analistas, pessoas que estudaram a vida toda, se especializaram e que, de repente, podem se ver economicamente irrelevantes. Por quê? Simplesmente porque um algoritmo faz o trabalho delas melhor, mais rápido e, claro, mais barato. A verdadeira revolução aqui não é um robô na fábrica, é a automação do nosso pensamento. E aí que veio o ponto mais impactante. A questão crucial não é o robô que rouba um emprego, é o que acontece depois. Como o próprio Harari diz, o maior desafio não vai ser arrumar um trabalho, vai ser encontrar um propósito. Para pensar no impacto existencial disso. Alguém dedica a vida inteira a uma profissão, constrói toda a sua identidade naquilo e de uma hora para outra o sistema fala, olha, valeu, mas não precisamos mais de você. O que sobra? Isso vai muito além de uma crise econômica. É uma crise de sentido profunda. E isso nos leva direto para uma crítica ao nosso sistema de ensino, que, sejamos honestos, está completamente obsoleto. Se o mundo do trabalho virou esse caos, como é que as escolas estão preparando alguém para ele? A habilidade que não fica velha é justamente a de saber navegar no desconhecido. O foco muda totalmente. Não é mais o que se sabe, mas como se lida com aquilo que não se sabe. Agora, nesse vácuo de propósito que o trabalho foi deixando, uma nova força surge para dar um novo sentido para tudo, quase como uma nova religião. O Harari chama isso de dataísmo, a religião oficial do Vale do Silício. É aquela fé cega nos dados, a crença de que absolutamente tudo, de uma galáxia inteira a um sentimento humano, pode e deve ser traduzido em dados. A vida vira um grande fluxo de informação, e nossas emoções são só algoritmos bioquímicos para serem analisados por dados frios. E aqui, ele traz uma ideia que muda o jogo. Pela primeira vez na história do planeta, a gente está separando inteligência de consciência. Pensa nisso. Por bilhões de anos, para ser inteligente, um ser precisava sentir. Agora, com a inteligência artificial, a gente está criando uma inteligência poderosíssima que não sente nada, não tem corpo, não tem medo. E isso nos leva direto àquela provocação que meio que define o nosso tempo. Se um algoritmo sabe mais sobre alguém do que a própria pessoa, como essa pessoa consegue manter a autonomia dela? E a gente nem precisa ir longe para ver isso, né? A Netflix sabe exatamente o filme que a gente quer ver. O Spotify monta a playlist perfeita. É uma terceirização constante das nossas decisões. O perigo aqui não é uma ditadura óbvia, com um tirano mandando em tudo. É algo muito mais sutil. É um controle descentralizado, onde o algoritmo vira autoridade máxima e a gente entrega a nossa autonomia de bom grado. Uma forma bem moderna de servidão voluntária. Então, o cenário parece bem sombrio, né? Tecnologia nos hackeando, política nos dividindo. Se a autoridade está virando externa, está virando um algoritmo, o Harari nos surpreende. Ele argumenta que a resposta não é lutar contra a tecnologia. A resposta é olhar para dentro. Para entender essa virada de chave, a gente precisa entender um ponto fundamental. A atenção é a mercadoria mais valiosa do século XXI. A grande guerra hoje não é por território, é pelo nosso tempo de tela. Quem consegue capturar nossa atenção consegue moldar a nossa realidade. Então, depois de analisar todos esses problemas gigantescos lá fora, a solução que ele aponta não é política nem tecnológica, é interna. E essa é talvez a parte mais corajosa e mais importante do livro.
É um chamado para nossa responsabilidade individual no meio de todo esse caos coletivo. E a lição final que amarra tudo isso é um retorno a um dos conselhos mais antigos da filosofia, só que agora com uma urgência completamente nova. A lógica é brutal de tão simples. No mundo onde governos e empresas estão aprendendo a hackear o cérebro humano, conhecer a própria mente deixa de ser um luxo filosófico, vira uma habilidade de sobrevivência. A manipulação hoje em dia é um algoritmo que conhece os medos e desejos de alguém, às vezes melhor que a própria pessoa, e usa isso para espalhar desinformação. O pensamento crítico, nesse cenário, é nossa primeira linha de defesa. Ok, mas qual a ferramenta para essa autodefesa? Curiosamente, o Harari aponta para uma prática milenar, só que ele não a enxerga como algo místico para escapar da realidade, sabe? Pelo contrário, ele vê como uma ferramenta super prática para investigar nossa própria mente. É sobre treinar um foco no mundo projetado para nos distrair. É aprender a observar os próprios pensamentos, ver a raiva, a ansiedade surgindo, e, em vez de reagir no piloto automático, só observar. Essa pequena pausa, esse espacinho entre o estímulo lá de fora e a nossa resposta aqui dentro, é exatamente aí que a liberdade é reconquistada. O argumento final dele é poderosíssimo. Diante de uma tecnologia que avança mais rápido que a nossa ética e de uma política que se afoga em briga, a nossa consciência individual se torna o último campo de batalha, o último bastião da liberdade. No fim das contas, a grande mensagem que fica é que, numa era de complexidade máxima como a nossa, o maior risco de todos talvez seja simplesmente a desatenção. Este livro é um convite urgente para a gente parar de olhar só para o passado ou sonhar com o futuro e começar a prestar atenção no que está acontecendo agora. E fica aqui a reflexão que o livro todo inspira, né? Em um mundo onde algoritmos podem prever nossos desejos e manipular nossas emoções, o que realmente significa se conhecer? E mais importante, o que cada um de nós está fazendo ativamente para proteger esse nosso espaço interior?